Estamos aqui hoje começando um projeto maravilhoso. Bom dia, Larissa, tudo bem? Vanessa, bom dia. Bom dia, vão entrando. Eu vou escrever aqui. Bom dia, gente. Bom dia, Stanisleia, tudo bem? Bom dia, Alda, tudo bem com você? Deixa eu escrever aqui o tema da nossa live. Podem ir entrando aí, ouvindo esse louvor. Tá conseguindo ouvir? O volume tá bom? Então tá bom. Vou fixar aqui o comentário. Fixei o comentário. Provérbios 1, a tríade do crescimento acelerado. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, iniciando esse projeto que nasceu no meu coração, né? Mas primeiramente eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. Já é 9 horas, eu sei que talvez tenha alguém dormindo ainda, né? Mas se tiver, vamos enviar essa live para algumas pessoas. Eu vou enviar aqui meus aviõezinhos. Vamos enviar para quem a gente puder enviar. Quem estiver dormindo, acordar. Quem tiver esquecido, lembrar. Deixa eu enviar os meus aqui, você envia os seus aí também. Quem não sabe, é nesse aviãozinho que tem na tela, do lado direito da sua tela, que dá pra você enviar. Tô enviando aqui os meus. Vamos acordar quem tá dormindo, né, gente? Pra gente viver o sobrenatural de Deus agora, a partir desse mês de agosto. Hoje é o primeiro dia do mês de agosto. E eu tenho certeza que quem deseja ter uma vida diferente daquilo que tem vivido até hoje, precisa de fazer uma coisa diferente daquilo que tem vindo fazer. Aquilo que você tem acostumado a fazer até hoje. Então, se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. E esse projeto é uma forma de você criar essa cultura, não é? Essa rotina de estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor, de estar aprendendo aquilo que vai te trazer vida, aquilo que já foi testado e aprovado por muitos e muitos anos, por pessoas que tiveram sucesso, tiveram vitórias, e nós sabemos que são coisas que o Senhor deixou para nós, né, como leis, para que nós pudéssemos seguir e que pudéssemos ter sucesso em tudo que nós fôssemos fazer aqui nessa terra. Já conseguiram enviar os aviãozinhos aí? Muito bem, parabéns para vocês. Então nós vamos iniciar a nossa live agora. Primeiramente, eu gostaria de dar os parabéns para todos vocês que estão aqui. Parabéns por quê? Porque quando eu me movo, saio do meu lugar de conforto, né, da minha zona de conforto, e me movo a buscar um conhecimento, a buscar um entendimento novo, uma nova forma de pensar, eu estou me movendo para uma coisa nova, para o diferente. E vocês estão de parabéns por estar aqui hoje, por terem aceitado esse desafio, aceitar participar dessa jornada, né, de transformação, que serão 31 dias, todos os dias do mês de agosto. Nós estaremos aqui fazendo essa diferença, né, nas nossas vidas e buscando novo entendimento, nova forma de pensar. E eu creio que isso trará frutos, trará resultados na vida de vocês. E vamos agora fechar os nossos olhos para nós iniciarmos. Nós vamos fazer uma oração para que a gente possa convidar o convidado principal, né, que é o Senhor Jesus, para estar aqui conosco, e que Ele possa
abençoar a vida de cada um de vocês e tudo que for feito aqui nessa live. É por Ele e para Ele. Amém? Então agora nós vamos fechar os olhos. Olha, eu vou desativar os comentários aqui, gente. Só pra gente poder orar, tá? Pra gente não ter distração, pra gente poder fechar os nossos olhos, tá bom? Vocês me dão licença? Então eu vou desativar aqui os comentários. Depois a gente abre de novo, tá bom? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós clamamos agora, nesta hora, ao Senhor, uma bênção em favor das nossas vidas. Pedimos ao Senhor que tome todo este lugar, que o Senhor encha o nosso coração do Teu Espírito Santo e que o Teu Espírito Santo ache lugar, meu Pai, para habitar dentro de nós, para nos encher do Teu Espírito, para que possamos transbordar na vida das pessoas. Que o Senhor esteja me usando, ó Deus, como um vaso nas Tuas mãos. Que o Senhor faça de mim a Tua vontade, como o Senhor ensinou na Tua palavra, como o oleiro mexe, ó Pai, aquele barro. Que o Senhor esteja, Senhor, cuidando da minha vida nessa hora e colocando dentro de mim aquilo que é do Senhor. Que eu possa falar, meu Deus, na frequência que cada coração que estiver aqui nessa live, que for ouvi-la depois, possa entender, possa absorver. Que o Senhor esteja, meu Pai, usando a minha vida nas Tuas mãos, que não é sobre mim, mas é sobre o Senhor. Abençoe cada casa, Senhor, cada pessoa que está agora, ó Deus, conectado juntamente com a gente, nesse momento de aprendizado. Que o Senhor esteja capacitando cada um para que possa abrir o entendimento e que o Senhor seja o nosso convidado principal aqui, meu Pai. Unge as nossas vidas, a nossa voz e usa-nos nas Suas mãos, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós já estamos aptos, né, para falar da palavra do Senhor. E eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre o início desse projeto, que, como eu falei no início, né, nasceu no coração de Deus. Eu tive esse desejo de estar trabalhando alguma coisa aqui no Instagram que fosse uma forma de levar a palavra do Senhor. Aquilo que eu já havia aprendendo, mas que eu não estava compartilhando com as pessoas, né? Que estava ficando somente comigo, dentro da minha casa e no máximo assim nas pessoas que estavam me rodeando. Mas o Senhor tocou no meu coração para que eu fizesse alguma coisa e que fosse abranger um número maior de pessoas, para incentivar também na leitura da palavra, incentivar nos ensinamentos do Senhor e uma transformação de vida, de mentalidade, aquilo que o Senhor fez na minha vida, para que pudesse também acontecer na vida das pessoas. E hoje nós temos um instrumento, né, que tem conectado muitas pessoas, que é o Instagram, que é a internet hoje. Então nós conseguimos conectar as pessoas usando essa ferramenta. Então, nós vamos iniciar esse projeto, que serão 31 dias, estudando sobre o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Então, nós estaremos estudando um capítulo dele por dia. Eu aconselho vocês a pegarem a Bíblia, quando vocês forem entrar na live, né, juntamente aqui, que vocês peguem a Bíblia de vocês, peguem um caderninho, para poder fazer as anotações que são necessárias, porque muita coisa vai ser falada aqui e às vezes essa chave ainda não tinha caído para você. Mas aí, quando a gente começa a falar, você pensa, gente, isso aqui já aconteceu isso comigo. Isso aqui eu preciso guardar. E se a gente não tá com nada para anotar na hora, a gente esquece depois, né? Então nós vamos iniciar o livro de Provérbios. Provérbios foi escrito, a maioria dele, por Salomão. E nós não poderíamos, né, começar a estudar a palavra sem falar um pouquinho de quem foi Salomão. Vocês sabem de quem Salomão era filho? Escreve aqui para mim nos comentários se vocês sabem de quem Salomão era filho.
Salomão foi filho de uma pessoa muito importante na palavra do Senhor, que tem vários relatos da riqueza, isso mesmo, do rei Davi, muito bem. Salomão era filho do rei Davi. E o rei Davi instruiu muito bem seu filho, não é? Desde que ele era pequenininho, o rei Davi, ele começou a instruir Salomão para que ele entendesse todo o projeto, tudo aquilo que Deus iria fazer na vida dele, né? E Davi sempre se preocupou. E Davi, ele não era um homem pobre, né, gente? Quem conhece a palavra sabe, Davi, ele teve muitas mulheres, né? Naquela época isso mostrava que ele era um homem muito rico, ele teve muita riqueza, ele teve grandes conquistas e ele foi um homem muito, muito, muito rico na época dele. E ele, mesmo sendo esse homem tão rico, tão cheio de posses, tão cheio de vitórias, ele falou com o filho dele uma coisa que me toca muito. Ele falou com ele assim: Salomão, de tudo aquilo que você tiver, apesar de tudo, toda a riqueza, de tudo que você puder ter, vende tudo isso que você tem para que você compre a sabedoria. Então, para Davi, mesmo ele tendo tudo aquilo, ele sabia que nada daquilo que ele tinha importava mais do que a sabedoria. E ele, desde pequenininho, instruiu Salomão para que Salomão entendesse isso, que não precisava dele achar que toda a riqueza que ele ia herdar do pai e aquela riqueza que ele ainda ia conquistar, né, na vida dele, que tudo aquilo ali era uma coisa que não precisava preencher o coração dele como um valor, que o valor que ele precisava buscar era a sabedoria, né? Se precisasse, ele venderia tudo que ele tivesse conquistado para que ele tivesse a sabedoria. E aí, Salomão aprendeu com esse grande mentor que foi o pai dele, Davi. Foi como se fosse um processo de mentoria ali, né? Toda a educação de Davi para Salomão. E Salomão escreveu a maioria dos provérbios e foi um dos homens mais ricos, né, que nos contam a história. Teve riquezas que não podemos contar, né? Teve sabedoria, foi um dos homens, o homem mais sábio, né? Quando a gente fala de sabedoria, a gente conecta a Salomão. Foi um homem sábio e teve também, né, muitas posses, muitas mulheres, e aquela herança que o pai dele, Davi, deixou para ele. Por ele ter recebido do Senhor essa sabedoria, ele multiplicou essa herança. Ele multiplicou tudo aquilo que ele recebeu. Ele tinha facilidade de se conectar com reis, né? Tinha facilidade de se conectar com as pessoas. Ele sabia conversar, sabia fazer grandes negócios. Então a sabedoria ajudou ele demais, né, nesse processo todo. E aí ela entrou na vida de Salomão, mais ou menos na hora que ele tinha uns 16 anos de idade. Estava ali naquela fase da adolescência, né? Hoje a gente vê as nossas crianças assim, a Larissa tem 14, né? Mas crianças de 16 anos, por exemplo, hoje. Onde que eles iriam pedir a Deus, se Deus aparecesse para eles como apareceu para Salomão naquele dia? Salomão tinha aproximadamente essa idade, né? E ele apareceu para ele e disse: o que você quer, Salomão? E o que Salomão respondeu, gente? Ele disse que ele queria sabedoria. E ele podia ter pedido tudo, né? Podia ter pedido vitória sobre as guerras, podia ter pedido riqueza, podia ter pedido posses, podia ter pedido mulheres, podia ter pedido tudo, tudo, tudo. E ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Olha só, que maravilha. Hoje, nós temos pessoas, né, mais ou menos nessa idade, que eu acho que se acontecesse isso com eles, eles pediriam tudo menos isso. E é uma riqueza, né? Porque nós sabemos que com a sabedoria nós alcançamos tudo isso que Salomão alcançou e muito mais. Então nós vamos começar aqui no livro de Provérbios. Estou com a minha Bíblia aqui, tá? Nós não vamos ler, assim, todo o capítulo, né?
O interessante é você ler o capítulo de Provérbios número 1 e você sublinhar aquelas coisas que falou ao seu coração e meditar naquela palavra, né? Ele tem 31 capítulos, nós poderíamos fazer isso durante o ano inteiro. Todos os dias do ano, ler o dia de Provérbios referente àquele dia do mês. Por exemplo, hoje é dia 1º, eu leio Provérbios 1º, dia 10 eu leio o Provérbios número 10, para que esse entendimento fique fixado na nossa mente. Porque são leis, né? Deus é o nosso juiz, trabalha com leis, né? E o reino dos céus, ele pode ser comparado como leis também, né? Deus deixou as leis para que a gente possa seguir aqui na palavra dele. E quando a gente não conhece as leis, nós podemos dizer que nós vivemos como se fosse fora da lei, né? Como que uma pessoa fora da lei vive? Faz coisas que depois ela se arrepende. E quando a gente conhece as leis, nós temos conhecimento daquilo que está acontecendo e nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Então nós vamos começar. Eu vou ler do 1 ao 4 para vocês e nós vamos comentar um pouquinho sobre ele, tá? Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Presta bem atenção, hein? Ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento e a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Lembra que eu disse da justiça de Deus, das leis? Nos ensinará o livro de Provérbios a fazer o que é justo, direito e correto. Então, como que eu sei que uma coisa está errada? Quando eu tenho consciência. Essa palavrinha é muito importante na nossa vida. Quando a gente tem consciência de alguma coisa, é que eu sei que eu estou errando. Muitas pessoas vivem uma vida inteira sem saber que estão fazendo uma coisa errada porque não tiveram a consciência de que aquilo que elas estão fazendo é errado. Então, quando a gente tem a consciência, a gente consegue mudar alguma coisa na nossa vida. Sem consciência, a gente continua fazendo os mesmos erros. Por exemplo, na educação dos filhos, né, no casamento. Se a gente não tem consciência de qual é o comportamento que Deus quer que eu tenha diante da luz da palavra, como que eu vou saber que o que eu estou fazendo é errado? Então, a consciência, ela liberta, da mesma forma que o conhecimento liberta. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse versículo 7, gente, se a gente pudesse, a gente tinha que imprimir ele, colar assim na parede, que você vê todo dia da sua casa, e ler, porque, meu Deus, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Então, se eu não temo a Deus, que é o primeiro passo, pensa assim, tem vários passos para alcançar a sabedoria, mas o primeiro passo para eu alcançar a sabedoria é o temor do Senhor. E se eu não temo ao Senhor, como que eu vou alcançar a sabedoria? Mas, Poliane, o que é temor? Muitas pessoas acham que temor é você ter medo de Deus. É eu ter medo. Igual a gente tem medo, por exemplo, de algum bicho, algum animal, né? Não, gente, temor é você ter respeito. É você reconhecer a posição que você tem diante de Deus. Reconhecer que se você está aqui agora junto comigo, respirando, se você acordou hoje de manhã com saúde, é porque tem alguém que fez isso por você.
É porque tem alguém que pagou um preço para que você estivesse aqui hoje. E quando eu reconheço o meu tamanho, que eu nada sou diante de um Deus tão grande, tão maravilhoso, que cuida de tudo para mim, que faz com que tudo aconteça e que eu nada posso fazer sem a permissão dele. Quando eu reconheço isso, eu estou temendo a Deus. Quando eu olho e falo, Senhor, se não for pelo Senhor, eu não conseguiria fazer isso. Senhor, é o Senhor quem governa a minha vida. Nós podemos também pensar da forma seguinte, olha, eu faria isso aqui se eu estivesse na frente de Jesus agora? Porque muita criança, vocês, se tiverem filhos, vão saber do que eu tô falando. Muitas crianças, elas acham assim, que vai fazer alguma coisa escondida dos pais, né? E aí, elas fazem escondido, meu pai não tá vendo, minha mãe não tá vendo, né? E aí não vai ficar sabendo. Mas nós sabemos que Deus vê todas as coisas. Fazer as coisas escondidas de alguém, a gente ainda pode fazer, né? Alguém ainda pode fazer e conseguir esconder. Mas a gente tem que saber que a gente não consegue esconder nada do Senhor. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, vendo a gente fazer tudo. Então, temer a Deus é fazer aquilo que eu faria na frente de Jesus. Eu não tenho vergonha, porque eu não vou fazer nada que eu não faria se Jesus estivesse aqui na minha frente. Isso que eu estou fazendo agora glorifica a Deus? Então, se eu penso isso, eu estou temendo ao Senhor. É a mesma coisa de um pai e uma mãe que educam um filho, falando assim, olha, não vai nesse lugar. Não vai nesse lugar, não vai nesse lugar, não gosto que você faz isso, não gosto que você vai nesse lugar. E aí quando o pai e a mãe não tá perto, ele entra e vai naquele lugar. O pai não tá vendo, a mãe não tá vendo. Então, ele fez, né? Ele não teve temor, né? Porque se ele tivesse tido temor, ele não teria ido mesmo o pai e a mãe não vendo. Mas foi. E nós, quando o Senhor fala com a gente, não faça isso, né? E nós não fazemos, sabendo que Ele está nos vendo, é o temor do Senhor. Então, não fazer nada que você não faria na frente do Senhor. Quando a gente reconhece a grandeza dele de perto da nossa pequenez, é o primeiro passo para você adquirir sabedoria. Então, vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos dê esse temor, né? Que a gente tenha esse respeito, que a gente reconheça a grandeza desse Deus tão grande que está sobre nós. E aí vem as advertências da sabedoria para nós. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Ele, como um enfeite, né, para sua cabeça ou um adorno do seu pescoço, se você obedecer a instrução do pai e a mãe, vai te enfeitar. Vai fazer com que você fique belo, né? Com que as pessoas olhem para você e se agradem de você. Quando você obedece à orientação do seu pai e da sua mãe. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiro como são destruídos os que descem à cova. Essa parte aqui vem uma advertência. A segunda advertência, né? O primeiro passo que eu falei com vocês é o temor do Senhor. É você temer ao Senhor. E o segundo é, não consinta com o conselho dos ímpios, né? Não ceda ao convite dos pecadores. E o que a gente pode trabalhar nessa parte aqui de não ceder ao convite dos pecadores? Aquela parte que a gente cede às tentações. Tentações são tentações porque são coisas que a gente gostaria de fazer, mas não pode fazer. Porque não é lícito fazer, porque não convém fazer, porque não é sábio fazer. Essas são as tentações, né? Porque se não fosse vontade da nossa carne fazer, não seria tentação, né, gente? Então, tentação é assim. Então, quando eu cedo ao
convite do pecador para fazer uma coisa que eu sei que é errada e que hoje eu posso fazer e não me dar nenhum fruto mal, mas que lá na frente vai me envergonhar, quando alguém descobrir que eu fiz, vai me trazer vergonha, vai me trazer tristeza, vai me expor. E isso daí é ceder ao convite dos pecadores. Então não ceda ao convite dos pecadores. Quando alguém sem sabedoria te convidar para fazer alguma coisa que você sabe que não é certo, que não está de acordo com a lei dos homens nem de acordo com a lei de Deus, e você cede a esse convite, você já caiu na armadilha que eles tentaram e você conseguiu cair. Porque quando eu não cedo ao convite, eu estou aplicando essa parte do versículo 10 do Provérbios 1. Não ceder ao convite dos pecadores. E nós podemos trabalhar com isso, por exemplo, em sociedades. Para a gente descobrir se um sócio vai ser bom para o nosso negócio, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o quê? Teme ao Senhor? Ele teme ao Senhor? Porque se ele temer ao Senhor, ele não irá ceder ao convite dos pecadores de fazer coisas ilícitas. Mesmo que ele tenha vontade, ele não vai ceder. E se, por exemplo, casamento, quando a gente, jovem, né, por exemplo, está procurando casamento, procurando algum jovem para casar, qual é a primeira coisa que eles têm que olhar? É se ele tem bens? É se ele tem posses? É quantas faculdades ele fez? É quanto dinheiro ele tem na conta? É o quê? Não. A primeira coisa que nós temos que ver em uma pessoa, se ela é aquela pessoa que vai nos trazer felicidade durante todo o tempo que a gente estiver do lado dela, é se ela teme ao Senhor. Primeira coisa. Por quê? Porque se ele teme ao Senhor, todas as outras coisas vão ser mais fáceis. Ele vai aceitar a repreensão, que está aqui no versículo. Amar a repreensão. Se achares todo tipo de objeto valioso, onde que está da repreensão? Versículo 23, vou ler para vocês aqui. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Então, por que a live chama a tríade do crescimento acelerado, gente? Porque se eu seguir esses 3 passos, toda a área da minha vida espiritual, a minha saúde, a minha vida financeira, a minha vida profissional, a minha vida emocional, toda a minha vida, todos os pilares que eu tenho na minha vida, eles crescerão de forma exponencialmente, grandemente. Por quê? Porque, primeiro, eu temo ao Senhor. Segundo, eu não cedo aos convites dos pecadores, não cedo às tentações dos pecadores. E terceiro, eu amo a repreensão. Amar a repreensão é quando eu deixo o meu orgulho de lado, aquilo que eu acho que é certo e que está dentro da minha mente, que é a minha verdade, e eu ouço o conselho ou até uma advertência de uma pessoa que tem autoridade sobre mim. Por exemplo, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, um mentor, um pastor da minha igreja. Quando eu amo a repreensão, é quando eu olho e ao invés de eu atacar aquela pessoa que veio por amor me dar um conselho, uma exortação, eu escuto e ouço e avalio, e aquilo queima no meu coração para que eu possa mudar a minha forma de se comportar, mudar o meu pensamento. O filho que ama a repreensão, como está escrito aqui na palavra, eles terão todas as promessas que o Senhor deixou para nós aqui nessa terra, tudo que o Senhor prometeu que irá fazer conosco, os seus filhos aqui nessa terra, e além de tudo, a vida eterna. Existem 2 coisas que mais paralisam
as pessoas, o homem, né, natural, que é a falta de paz e o medo. E aí, quando nós tememos ao Senhor e colocamos em prática os conselhos que Ele nos deixa aqui na palavra, nós teremos paz, porque nada melhor do que a gente fazer alguma coisa, saber que a gente está com a consciência limpa e que a gente pode deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir sabendo que nós estamos em paz. Nós fizemos tudo da forma como deveríamos fazer. Nós não passamos por cima de ninguém. Nós não fizemos nada que vai contra os conselhos do Senhor na palavra. E nós não teremos medo, porque nós sabemos que tem um Deus conosco. Nós sabemos que tem alguém conosco que está cuidando de nós. Por quê? Porque nós estamos obedecendo os seus mandamentos, não é? Então, Provérbios de 1 a 4 nos ensina que a sabedoria ela é cheia de prudência, boa administração. E as pessoas que são prudentes, como nós lemos do versículo 1 ao 4, elas não têm reações extremas, não é? Às vezes a gente prefere ficar calado do que falar coisa que a gente vai se arrepender depois. Imagina você numa discussão, dar uma palavra dura que você vai se arrepender depois. Muita gente usa aquela expressão falar pelos cotovelos, né? Que saiu falando, fala o que não deveria ter falado, depois se arrepende, se envergonha e tem que voltar fazendo o caminho de volta, pedindo perdão, pedindo desculpa, se retratando, porque não teve sabedoria. Às vezes é melhor a gente entrar numa roda de amigos e ficar calado do início ao fim e só falar quando quando é pedida a nossa opinião, do que a gente ser o que mais fala na roda de amigos, porque aquele que fala demais fala o que não deve, aquele que fala demais inventa mentira, aquele que fala demais supervaloriza a si mesmo. Então nós temos que ter essa prudência, essa sabedoria. Muita gente, por exemplo, tá numa roda de amigos e falando sobre um assunto que você domina, por exemplo. E aí ninguém pediu a opinião. Aí quando você fala alguma coisa, algumas pessoas podem pensar, nossa, tá querendo aparecer. Nossa, tá falando, ninguém nem pediu sua opinião, não penso assim, não acho que esse é o jeito certo. É uma forma, né? Mas quando você tá numa roda e alguém te pede, Oliane, o que você pensa sobre esse assunto? E você fala o seu ponto de vista, o seu posicionamento, o que você pensa, o que você aprendeu, o que você já estudou sobre isso, as pessoas vão te receptar de uma forma diferente. Vão receber aquilo que você está falando de uma forma diferente. E Ele nos revelará os seus pensamentos se acatarmos a sua repreensão. Então, para acatar a repreensão do Senhor, eu preciso quebrar o meu orgulho de verdade. Quebrar o meu orgulho, abrir a minha mente para que haja esse entendimento, para que entre dentro de mim o entendimento da palavra do Senhor e não detestar a correção. Porque o filho que detesta a correção não aprende. E hoje a gente sabe que o caminho que você chega mais rápido naquele objetivo que você quer alcançar é amando ser corrigido, amando ser posicionado por pessoas que têm autoridade sobre você. Não é qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você nunca viu, não tem autoridade sobre você, chegar falando, faz isso, você tinha que ter feito isso. Porque você não fez aquilo, não gostei daquilo que você fez. Quando a gente recebe isso de pessoas que não têm autoridade sobre nós, a gente tem uma forte tendência a rejeitar, não é? Mas quando alguém tem autoridade sobre nós, é mais fácil a gente ouvir. Mas mesmo assim não é fácil ouvir correção, ouvir repreensão. Muitas pessoas têm dificuldade de ouvir repreensão, porque realmente não é fácil. Mas o Espírito Santo ele tem poder para abrir o nosso entendimento, nos ajudar a lutar contra esse ego tão grande, esse orgulho que nos impede de ver onde nós temos agido errado e corrigirmos. A outra parte que eu coloquei aqui, que me fala muito comigo, no capítulo 1 ainda. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando nós vamos aceitar coisas que
viver do jeito que vive sem buscar novos conhecimentos, novos entendimentos, novas formas de pensar? Até quando nós vamos continuar agindo da mesma forma? Só porque a minha mãe me ensinou assim, porque a minha avó me ensinou assim, porque é assim que eu sei fazer, eu vou ter que viver assim até o dia que eu for levado aqui dessa terra? Olha, é forte, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida na correria, no automático, e a gente não para pensar que na própria palavra do Senhor, muita gente paga mentoria, gente. Pensa comigo. Muita gente paga curso de 20, 30 mil reais para chegar lá e ouvir isso aqui, olha. Isso aqui, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Até quando vocês irão continuar da forma como estão, sem buscar um novo entendimento, sem buscar maturidade naquilo que você faz, sem buscar experiências novas, sem buscar ter autoridade naquilo que você entrega? Até quando? Isso está aqui na palavra e muita gente não tem noção. Visto que desprezam totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Isso aqui é a sabedoria falando. Que se vocês não acatarem aquilo que é a minha instrução, o fim de vocês não é o melhor. É o convite que ela faz para que você tenha sabedoria, né? Ser repreendido e engolir o orgulho, gente, posso dizer, o grau máximo da sabedoria. Quando você conseguir ouvir alguém falar alguma coisa com você, que tem autoridade sobre você, e que você conseguir não rebater, e entender e deixar trazer para o coração, e deixar aquilo arder, aquilo queimar, e se colocar na posição de que você precisava de ouvir aquilo, você pode ter certeza que o primeiro passo, que é o temor do Senhor e amar a repreensão, você já está fazendo. E o Senhor ama quando a gente se coloca na posição de receber correção, receber instrução. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Olha a sabedoria falando. Visto que desprezaram o conhecimento. Desprezar o conhecimento, gente. O que nós estamos fazendo aqui nessa live hoje? Aprendendo, buscando conhecimento. Aqueles que desprezam o conhecimento, o Senhor não tem compromisso, não é? Com todas as promessas que Ele tem para a nossa vida. E recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. A falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, a sabedoria está falando aqui com a gente, como se ela fosse uma pessoa, tá? Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, seguro e tranquilo. É o que prende as pessoas, o que paralisa o ser humano, falta de segurança, falta de tranquilidade, falta de paz. Então, se você ouvir o convite da sabedoria, que ela está aqui te chamando, se você ouvir esse convite, viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. É o versículo 33, o último versículo do livro de Provérbios. Então olha como esse capítulo 1 do livro de Provérbios já ensina tanto pra gente. Olha a riqueza que tem aqui. Vocês concordam comigo que aquilo que mais paralisa a gente é essa falta de segurança e a falta de paz? E o convite da sabedoria para nós aqui nessa manhã é esse. Que nós possamos amar a advertência do Senhor, amar a repreensão do Senhor, temer ao Senhor em primeiro lugar, para que a gente possa alcançar, pelo menos arranhar a superfície de sabedoria, que é o primeiro passo. Se a gente não teme ao Senhor,
eu não consigo adquirir a sabedoria. E uma outra coisa interessante, vocês acham que a gente consegue adquirir sabedoria na escola, na faculdade? Vocês acham que a gente consegue comprar essa sabedoria com todo o recurso financeiro que a gente tenha, fazendo curso, mentorias? Não, gente, a sabedoria não é vendida. A sabedoria, ela vem através do temor do Senhor, através da oração, através de uma intimidade com o Senhor. Através de livros você pode adquirir conhecimento, você pode assim quebrantar o seu coração, pode te repreender, te colocar na posição de trazer consciência, né? Fazer cursos, sim, também te coloca numa posição de pensar naquilo que você está fazendo, de mudança de comportamento, de mudança de vida, de testar novos caminhos, testar novas formas de fazer o que você vinha fazendo, de aprender. Mas a sabedoria é adquirida com o joelho no chão. É com oração, é com intimidade, é lendo a palavra do Senhor, é se colocando na posição de reconhecer a grandeza de Deus sobre nós e pedindo em alta voz, em alta voz. O que é pedir em alta voz? É clamar desesperadamente. Quando a gente está desesperado querendo alguma coisa, o que a gente faz? Fala daquilo o dia inteiro, busca aquilo com todas as forças, faz o que tem que fazer para que aconteça. Não é assim? Quando a gente quer conquistar alguma coisa e sai passando desgovernado em cima de tudo para conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Buscar a sabedoria também tem que ser dessa forma, desesperadamente, buscá-la desesperadamente. Tem um versículo aqui que fala... perdi onde que ele está. Nós precisamos também escolher do lado de quem nós iremos andar, não é? Quando nós fazemos essa escolha, quando eu escolho ao lado de quem eu quero andar, caminhar, andar lado a lado mesmo, eu consigo influenciar e ser influenciado, não é? Quando eu estou no meio de pessoas que não vivem da mesma fé que eu vivo, que não acreditam na mesma coisa que eu acredito, que não seguem os mesmos princípios que eu sigo, eu consigo, às vezes, influenciar essas pessoas a terem uma vida diferente, a pensar de forma diferente. Quando eu me conecto e escolho andar com pessoas que têm o mesmo entendimento que eu, compartilham, né, dos mesmos pensamentos que eu, da mesma forma que eu penso, eu estou sendo prudente. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós não devemos nem caminhar, né? Caminhar lado a lado, todo dia, toda hora, com pessoas que maquinam contra o mal, que maquinam o mal contra as pessoas. E eu preciso vigiar esse tipo de lugar que eu estou, para ter uma transformação de mente, né? Eu preciso estar com as pessoas certas, eu preciso estar no lugar certo e eu preciso estar adquirindo o conhecimento certo, para que eu tenha uma mente totalmente transformada. Não adianta eu querer sozinha e continuar nos mesmos lugares que eu estava e continuar andando com as mesmas pessoas que pensam diferentes do que eu estou pensando e querer lutar essa luta sozinha. Para que eu tenha essa mudança, essa transformação de mente, eu preciso de estar com pessoas que pensam da mesma forma como eu, que tenha às vezes um nível de entendimento até maior do que o meu, para que eu tenha desejo, que me faça buscar também, me inspire, né, a ser como são. E estar no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo conhecimento certo, isso faz uma mudança de mente. Isso faz uma transformação no nosso pensamento. É como se você tivesse assim, pensa na bateria de um celular. A bateria de um celular vai a 100%, né? Quando você está junto com pessoas que pensam como você, que te trazem conhecimento que vai te enriquecer sua alma, seu espírito, né? Seu entendimento. E você consegue recarregar a sua bateria, né? Aí finge ali que ela tá no 100%. Agora, quando você sai desse meio, aí pensa na bateriazinha do celular descarregando ali, ficando 90%,
Aí você para de caminhar com as pessoas que te inspiram, para de assistir palestras, podcasts, vídeo, aulas, para de ler a palavra, para de ler livros. E aí você começa a descarregar, e vai 70%, e aí vai 50%, e daí daqui a pouco você não sente nem vontade mais de voltar para aquele mesmo ambiente que você estava, e vai descarregando, e vai 60%, vai 30%, vai 20%. Então, é como se você carrega o celular todo dia, como você alimenta todo dia, não é? Você também precisa alimentar a alma, o espírito todos os dias. E esse é o entendimento que nós precisamos de ter, até mesmo com a leitura da palavra. Porque se eu leio a palavra só no domingo à noite lá na igreja, no culto, o que vai acontecer? Eu vou ficar os outros dias todos da semana sem me alimentar. E aí a gente não consegue, gente. Ninguém é uma máquina, um robô que vai conseguir ler a palavra, o versículo do que foi trabalhado naquele dia só e ser alimentado a semana inteira com aquele versículo. Você acha que você conseguiria fazer um jejum de hoje, almoçar e só almoçar na quinta-feira que vem? Não dá. Da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo, a gente precisa alimentar a nossa alma. Mas assim, eu demorei muito tempo para entender isso, tá? Não foi do dia para a noite. Demorei muito tempo para entender que eu precisava me alimentar da palavra todos os dias. E isso é possível quando a gente está num ambiente de pessoas, lugares e com conhecimento certo. É possível a gente conseguir transformar a nossa mente e buscar a leitura da palavra todos os dias. Tem mais algumas anotações que eu fiz aqui, onde iremos aplicar a sabedoria. Nós podemos aplicar a sabedoria em tantos lugares da nossa vida. Deixa eu beber uma água aqui, falei demais. Onde mais vocês acham que nós conseguimos aplicar a sabedoria de forma prática na nossa vida? Quem quiser pode escrever aqui para mim. Vou lendo aqui para vocês, olha. No livro de Provérbios, nesse mês de agosto, nesses 31 dias, qual que é a promessa do Senhor para que a gente saia desse ambiente sabendo e conseguindo conquistar? Pensar adequadamente. Pensar adequadamente é pensar como o Senhor Jesus pensaria e agiria naquela forma. Pensar adequadamente é pensar de acordo com as leis que o Senhor deixou para que nós pudéssemos seguir. Controlar a nossa língua. Meu Deus, não é fácil, mas é possível. É possível e é um treino, tá? Não é do dia para a noite que nós vamos conseguir treinar a nossa língua. Toda vez que a gente for abrir a boca para falar uma coisa que não for edificar, fica calado. Fica calado porque você já vai estar sendo sábio. Porque as nossas palavras, gente, são veículos. Pensa num carro na rua. Nossas palavras são como veículos mesmo, que levam para a vida e levam para a morte. Pensa numa palavra mal falada dentro de um casamento. Muitos casamentos são desfeitos hoje por uma palavra mal falada dentro do casamento. Então, tem muita gente que fala, né? Fulano não perdeu. Planejar o nosso futuro de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. É você aprender a usar o recurso que você está recebendo hoje para que não venha faltar no futuro. Tá mudo agora? Ou já voltou? Porque entrou uma ligação aqui no meu celular. Voltou? Já voltou, gente, ou não?
Coloca aqui pra mim se voltou. Ah, voltou. Obrigada, obrigada. Tratar pessoas corretamente. Nós iremos aprender nesses 31 dias como deve ser o nosso tipo de tratamento com as pessoas para que nós possamos agir com sabedoria. Receber correção. Nós vamos aprender o que a palavra de Deus nos fala sobre receber a correção, a instrução do Senhor. Lidar com as ofensas. Olha só, gente, cada vez que a gente vê, eu fico mais passada, porque já falei com as pessoas assim, gente, eu precisei estar num lugar com quase 12 mil pessoas para eu aprender uma coisa que a minha vida inteira estava na minha mão. E é verdade, não me envergonho de falar isso hoje, tá? Mas eu aceitei ao Senhor em 1997. 1997 que eu aceitei Jesus, tá? E daí, eu nunca tive o interesse, pasmem, tá? Podem olhar pra mim com amor e misericórdia do que eu vou falar. Eu nunca tive o interesse de ler a Bíblia inteira. O que eu fazia? Ia no culto, lia o que o irmão pregava ali no dia, pronto, acabou. E aí, depois, quando eu fiz 37 anos, acho que quando eu fiz 37, hoje eu tenho 40, deve ter uns 3 anos isso, tá? Que eu comecei a viver o meu processo de transformação, gente. Vocês têm noção disso? Meu Deus, quanto tempo da minha vida eu perdi, né? Que eu comecei a viver meu processo de transformação e comecei a ver aquilo que estava aqui dentro da palavra, uma coisa que eu poderia ter aprendido há tanto tempo atrás, não valorizei, desprezei o entendimento, né? E aí poderia ter sido aprendido há tanto tempo atrás, né? Eu já poderia estar colhendo os frutos disso. Tem coisas que a gente faz que não são sábias e que a gente não vai colher aquilo amanhã. Por exemplo, você come uma pizza inteira hoje, amanhã você já está obesa? Não. Vai demorar, vai levar um tempo. Então tem coisas que a gente faz hoje e que a gente só vai colher o resultado daquilo daqui a um tempo. Às vezes pode ser para bons frutos e frutos ruins, né? Vai depender o quê? Das sementes que eu estou plantando. Então hoje eu tenho a oportunidade de escolher qual semente que eu vou plantar. Eu tenho a oportunidade. Cada dia que amanhece é uma oportunidade que você recebe do Senhor de plantar sementes que vão fazer você ter prazer nelas amanhã. Mas da mesma forma, você também tem a mesma oportunidade e gasta a mesma energia, tá? Para plantar sementes que daqui a uns anos você vai ter vergonha e tristeza de ver os frutos que vão nascer. Por quê? Porque a semeadura, você escolhe a sementinha que você quer plantar, né? Pensa você aí com a bolsinha na mão, olhando para suas sementinhas e escolhendo hoje. Ainda vão dar 10 horas da manhã, você ainda tem a oportunidade de semear muito no dia de hoje. Você escolhendo qual sementinha na bolsa você quer escolher. Tem sementinha que você vai plantar no dia de hoje e que você vai colher resultados maravilhosos, que vão te encher de felicidade, de alegria e vão fazer você ser a mulher ou o homem mais feliz desse mundo, né, daqui a pouco. Mas tem na sua bolsinha aí sementinhas também, que se você escolher plantar elas hoje, amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem, ou daqui a 5 a 10 anos, você não vai colher frutos que você vai gostar. Não vai colher frutos que te deem prazer, frutos cheirosos, frutos saborosos, frutos deliciosos. Então hoje, todos os dias, nós temos a oportunidade de plantar essas sementes, né? E aí, eu comecei a aprender a palavra do Senhor. Precisei de ir para um curso para ver uma pessoa ensinando sobre tudo que estava aqui na palavra. Princípios assim, milenares, de coisas que estavam na minha mão e eu não tive a coragem, né, e a disposição de aprender, gente. E hoje eu vejo o tempo que foi perdido, né? Mas que hoje, graças a Deus, eu tenho usado a palavra do Senhor como um manual de vida para minha vida todos os dias. E tenho escolhido plantar as sementes que eu vou me orgulhar delas daqui a alguns anos, né?
colher frutos na vida das minhas filhas, na vida do meu casamento, na minha vida profissional. Então, essa escolha é muito importante. Deixar de ser tolo e lidar com os que são desse jeito. Nesses 31 dias nós iremos aprender isso. A deixar de ser tolo, como a palavra do Senhor nos ensina, né? Não sejais tolos. Nós iremos aprender como não ser tolo e como aprender a lidar com quem é assim. Ser um bom amigo. Nós iremos aprender também nesse mês como ser um bom amigo. Comportar-se como marido e como esposa. Então, no livro de Provérbios, nós iremos aprender a nos comportar como ser aquela esposa segundo o coração de Deus. E como ser aquele marido segundo o coração de Deus. Tá aqui, tá, gente? Não aprende quem não quer. Não aprende quem despreza o ensino. Não aprende quem despreza a sabedoria. E ter um bom relacionamento de pai com filho e mãe com filhos. Aqui na palavra do Senhor também nos instrui a como ser pais e mães segundo a luz da palavra. Então, as promessas do Senhor para nós nesse mês de agosto são gigantes. São gigantes. É coisa que não tem valor financeiro, mas é valor espiritual, valor emocional, um valor que vai fazer com que você plante sementes, que você tenha orgulho de vê-las daqui a uns anos. Andar em sabedoria significa tomar decisões hoje com as quais você se alegrará amanhã. Será que todas as decisões que nós temos tomado até então, porque eu creio que a partir de hoje, quem está aqui vendo essa live ou quem vai vê-la depois, terá um novo entendimento sobre as decisões, sobre as palavras, sobre o que sai da nossa boca e terá novos entendimentos. Será que as decisões que eu tenho tomado, eu consigo pôr a minha cabeça no travesseiro e olhar daqui a alguns anos, me alegrar com elas? Você hoje tem tomado decisões na sua vida que estão trazendo a você orgulho? Você está colhendo já alguns frutos de boas sementes que você plantou? Ou você tem colhido frutos ruins, de sabores ruins, mal cheirosos, de sementes que você já plantou alguns anos atrás? Eu desejo que você esteja colhendo frutos bons e que você continue colhendo esses frutos bons, para que você seja cada vez mais edificado. Então nós temos aqui, vamos passar de novo. Qual foi o primeiro princípio que nós aprendemos da tríade do crescimento acelerado? Qual foi o primeiro que eu falei que sem ele nós não conseguimos alcançar a sabedoria? Quem se lembra? Quem se lembra pode escrever aí. Pegar o caderninho para anotar? Como que eu alcanço a sabedoria? Tem 3 passos que eu coloquei aqui na live de hoje. Primeiro, segundo e o terceiro. Qual foi o primeiro passo que eu falei que sem ele não adianta? É o primeiro passo para que você comece a ter a sabedoria. Quem anotou? Isso mesmo, Keliane. Isso mesmo, o temor do Senhor. O primeiro passo para que eu alcance sabedoria. Temor do Senhor. Não é ter medo, é reconhecer a grandeza dele sobre nós. Reconhecer que tudo que nós temos é Ele quem nos deu. É por Ele e para Ele. E que nós não temos o poder de decidir nada na nossa vida se Ele não tiver consentido naquilo. E qual foi o segundo? Quem vai escrever para nós aí o segundo passo que eu coloquei para a gente começar a ter sabedoria? Primeiro é o temor do Senhor. E o segundo, quem escreveu? Começa com não. Ninguém? Será que ninguém anotou, gente? São 3 passos tão importantes que formam a tríade do crescimento acelerado. Temor do Senhor. O segundo é não ceder ao conselho dos pecadores. Quem não anotou pode anotar aí. Não ceder ao conselho dos pecadores.
não ceder às tentações, não ceder ao conselho dos pecadores, não ceder às tentações. E agora o terceiro e o último que eu falei, que nós precisamos e que ele é o grau máximo da sabedoria. Quando eu consigo atingir aquilo, eu posso ter a certeza que eu já estou sendo uma mulher e um homem sábio. Quem sabe qual foi o terceiro? Gente, vocês não anotaram, tá? Não pegaram o caderninho para anotar. Olha, eu vou falar então. O terceiro é amar a repreensão. Quando eu temo ao Senhor em primeiro lugar, quando eu não cedo ao conselho dos pecadores, não caio nas tentações das pessoas que tentam fazer com que eu ceda ao desejo da minha carne de fazer uma coisa errada. Eu sei que está errado, mas é o desejo da minha carne, mas eu sei que na palavra do Senhor não pode fazer. Aí vem um e fica, vamos fazer. Aí vai lá e faz. Não ceder. E o terceiro, amar a repreensão. Quando eu tenho esses 3 princípios na minha vida, eu consigo adquirir sabedoria. Amém? Então essa foi a nossa primeira live desse projeto maravilhoso que nós teremos nesse mês de agosto, todos os dias aqui no meu Instagram. Quem chegou depois, quiser assistir o início, eu vou deixar salvo, tá? Para vocês assistirem. Quem quiser anotar aí depois, me passar alguma coisa também, pode ficar à vontade. E eu estou muito feliz de todos vocês que estão aqui participando conosco. Eu creio que o que foi falado aqui hoje irá trazer frutos na vida de vocês, frutos que darão orgulho e alegria e felicidade na vida de vocês. Amém? Um beijo a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. É um projeto que foi uma obediência ao que o Senhor colocou no meu coração. Então estou aqui como um vaso mesmo, sendo usada por Ele, para que Ele possa chegar onde eu fisicamente não consigo chegar. Para que eu possa ser o sal aqui nessa terra, para que eu possa ser a luz onde falta luz. Amém? Um beijo para vocês. Estou muito feliz de ter participado aqui, de ter concluído isso junto com vocês hoje. E amanhã tem mais, tá? Amanhã nesse mesmo horário, espero vocês. Leiam o capítulo 2 de Provérbios para vocês já chegarem na aula amanhã, já com alguma coisa que vocês tenham lido e sublinhado e tenham sentido no coração que falou com vocês. É importante, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.